Os antitrinitarianos estão biblicamente em situação grave diante de Deus. Primeiro, porque cometem o pecado mais sério descrito nas Escrituras: a rejeição consciente e blasfema do Espírito Santo, aquele que revela Cristo, inspira as Escrituras e convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Rejeitar o Espírito é rejeitar o próprio meio pelo qual Deus se dá a conhecer. Segundo, porque levantam falso testemunho contra os verdadeiros eleitos, acusando-os de idolatria exatamente por crerem no Deus verdadeiro, um só Deus que se revela eternamente em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Não é idolatria crer em quem Deus é. Idolatria é moldar Deus à própria razão caída. Quem não tem o Espírito Santo não pode compreender os mistérios de Deus. As Escrituras são claras. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. E por isso essas correntes sempre precisam recorrer a autoridades, tradições ou conhecimentos extrabíblicos, característica clássica das seitas. As testemunhas de Jeová dependem de um corpo governante e de uma Bíblia adulterada. O Adventismo depende dos escritos de uma falsa. Profetiza para complementar a revelação, tendo como selo o sábado e não o Espírito Santo de Deus. O judaísmo rabínico rejeita o Messias e substitui a Escritura pela tradição dos sábios, criando o Talmud, o Zohar e a Cabala. O islamismo rejeita a autoridade bíblica e usa apenas o que lhe convém. E há ainda os falsos cristãos, infiltrados no meio da igreja, que rejeitam o Espírito Santo e chamam a Trindade de paganismo. Todos eles têm algo em comum: não vivem da suficiência das Escrituras, porque não possuem a iluminação do Espírito Santo. Por isso recorrem a livros apócrifos, tradições humanas e sistemas paralelos de autoridade. A Bíblia descreve exatamente esse estado espiritual. Estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Timóteo 3:7. Porque rejeitam o Espírito da verdade e sem ele ninguém compreende o Evangelho em sua plenitude. Elas são palavra viva, revelação final e Evangelho da salvação. Nenhum acréscimo humano é necessário. A falsa religião mundial caminhará para uma unidade artificial, global, e seu principal alvo será o cristianismo bíblico. E qual será a principal acusação contra os verdadeiros cristãos? Idolatria. Por quê? Porque cremos na Trindade. Quando Jesus disse que irmãos entregariam irmãos, pais entregariam filhos e filhos se levantariam contra pais, ele falava exatamente desse cenário. Muitos saíram de seitas, mas seus familiares permaneceram nelas, e esses mesmos familiares os perseguirão, convencidos de que estão servindo a Deus. Grande será a perseguição. Mas os que são selados com o Espírito Santo não têm o que temer. A Trindade é bíblica, e negar isso é negar o próprio Deus que entra na história, se revela na criação, se manifesta no Filho e habita em nós pelo Espírito Santo. Quem rejeita essa verdade permanece em trevas e jamais alcançará o pleno conhecimento da verdade.